Olá, irmãos e irmãs. A nossa aula de escola dominical de hoje vai tratar de dois assuntos que são parte da herança que as nossas igrejas receberam por conta de terem sido trazidas para o Brasil pelos missionários norte-americanos. Eu me refiro ao pietismo e ao puritanismo. Eu vou falar dos dois conjuntamente porque há alguns pontos em que os dois são semelhantes e vou destacando cada elemento de um e de outro quando isso for necessário. O primeiro detalhe é destacar que o pietismo tem origem na Alemanha, é chamado de pietismo alemão, e o puritanismo tem a sua herança ou o seu local de início na Inglaterra e, portanto, também é chamado de puritanismo inglês. O que chega para o Brasil por meio dos missionários norte-americanos que trouxeram o protestantismo para o nosso país são resquícios tanto do pietismo alemão quanto principalmente do puritanismo inglês, uma vez que os missionários que vieram para cá também eram fruto do trabalho dos ingleses quando colonizaram os Estados Unidos. Nós vamos levantar aqui alguns aspectos que servem para a gente entender essa herança que os missionários norte-americanos receberam e que acabaram trazendo para o protestantismo brasileiro. Vamos começar com o pietismo. Um primeiro detalhe importante para entender o pietismo alemão é a sua insistência na chamada religião do indivíduo. A sua insistência na vida interior e na iluminação que é proveniente de uma vida de oração, de uma existência de oração. A parte ligada a isso e fundamental para a compreensão dessa questão da religião do indivíduo é a ideia de conversão. No pietismo se valoriza muito essa ideia de que o sujeito precisa primeiro se converter, e essa conversão se dava de uma forma que o sujeito se retirava do seu contexto social e passava a ser focado na sua religião interior, na sua vida com Deus. Portanto, tudo aquilo que diz respeito à vida na sociedade, à cultura e tudo mais, isso tudo passa a se tornar relativo e não é mais importante para a vida dessa pessoa que teve uma experiência de conversão e que agora centraliza toda a sua existência nessa chamada religião do coração. Tudo aquilo que você considerar como atividades mundanas já não são mais do interesse de quem adota a religião no modelo pietista. Sob certo aspecto, no puritanismo nós vamos encontrar algo bastante semelhante, não nos mesmos padrões, mas o puritanismo de origem inglesa vai também valorizar essa retirada do sujeito das coisas ligadas à sociedade, da sua vida na sociedade, um certo desprezo pela cultura e principalmente pela cultura do local em que a igreja está, e portanto você vai encontrar no puritanismo, em parte também no pietismo, mas principalmente no puritanismo, uma certa ideia de transplante de cultura. Você precisa adotar os padrões culturais, não do lugar onde a igreja está, mas aqueles valores que foram trazidos e contaminados pela cultura dos missionários. Isso significa que, no caso do puritanismo e das nossas igrejas que foram influenciadas pelo puritanismo, repete-se nas nossas igrejas os mesmos modelos culturais, principalmente norte-americanos. Você pode encontrar isso de maneira muito simples nos hinários. Os hinários e os hinos que nós temos, principalmente os mais antigos, trazem uma quantidade muito grande de músicas e de melodias que eram melodias populares, principalmente nos Estados Unidos, e que foram adaptadas com novas letras e cantadas nas nossas igrejas no Brasil
como se fossem melodias sacras. Só para que você tenha ideia, a música, por exemplo, usada nos nossos hinários, que era música cantada ou tocada em cabarés nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil são entendidas como músicas sagradas. Então, você tem aí um aspecto semelhante, que é um certo desprezo pela cultura do local e uma valorização muito grande da cultura, nesse caso, da cultura do missionário. Um outro aspecto ligado a essa ideia da religião do indivíduo e principalmente no pietismo, é a insistência na chamada religião do coração, que enfatiza principalmente a vida religiosa em detrimento da reflexão teológica e acaba desenvolvendo um tipo de vida devocional intensa. E o que significa isso? Significa que o indivíduo passa a ser a parte mais importante na sua relação com Deus. Já não há muito aquela perspectiva de valorização da comunidade. O importante é como o indivíduo se relaciona com Deus, e daí a importância da chamada religião do coração. São as suas emoções que são importantes, e as reflexões teológicas, o desenvolvimento do discurso teológico acaba ficando restrito à interpretação que a própria pessoa dá, em relação aos textos bíblicos e ao ensino da Escritura. E aí então você vai encontrar como fruto dessa chamada religião do coração um interesse muito grande nos intermináveis reavivamentos. Vira e mexe, você vai escutar em algum momento, em alguma igreja evangélica, e principalmente nas igrejas chamadas protestantes, fruto do trabalho missionário norte-americano, essa ideia de que a igreja precisa de um novo reavivamento. Isso tem a ver com essa ênfase na religião do coração. No caso do puritanismo, há também essa ideia da religião do coração, mas num grau muito menor, porque no puritanismo o interesse é demonstrar na sociedade que o sujeito de fato está servindo a Deus. Isso se transforma numa forma de expor por meio da vida, por meio da ética, por meio da dedicação ao trabalho, da dedicação ao trabalho da igreja, principalmente, uma forma de demonstrar que está servindo a Deus. A importância da chamada religião do coração, como no pietismo, mas o meio de demonstrar essa vida devocional é por meio do ativismo religioso. Por isso você vai encontrar, inclusive, hinos que falam de vida cristã como sendo um trabalho. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. A compreensão da vida na igreja como uma atividade que você precisa desenvolver. E, portanto, uma evidência da vida com Deus seria a participação nas atividades da igreja e, principalmente, demonstrar por meio da sua própria vida e da quantidade de atividades. Por isso, nós temos igrejas que precisam ter atividades. Se não tiver atividade, dá a impressão que não existe mais igreja. Isso é fruto dessa tradição puritana. Você tem então essa realidade que demonstra uma religião do coração que se expressa principalmente por meio do ativismo. Isso faz parte do puritanismo. Outro aspecto do pietismo, e que é muito presente nas nossas igrejas, é a manutenção de uma atitude perfeccionista, mas também uma atitude sectária. O que eu quero dizer com isso é que dentro da igreja você encontra pessoas que entendem que a sua devoção, a sua dedicação, a sua maneira de servir a Deus precisa ser de tal forma perfeita e precisa ser tão destacada na sua própria vida, que aqueles que na própria comunidade não são como ela, ou como essa pessoa, são vistas como cristãos de segunda categoria.
Há uma expressão antiga para isso, que é a chamada ecclesiola in ecclesia, ou seja, é uma igrejinha dentro da igreja, não é? Todos nós somos igreja, todos nós somos comunidade, mas dentro da igreja tem alguns que são mais igreja do que outros. Essa é uma atitude sectária, perfeccionista, que é uma herança do pietismo. Isso é muito comum nas nossas igrejas, né? E em muitos discursos, inclusive de líderes da igreja, dizendo que a igreja não vai bem porque nem todo mundo é dedicado como deveria, né? Se todo mundo fosse perfeccionista, como aqueles que se identificam com essa herança pietista, então a igreja seria uma maravilha, não é? Então essa é uma atitude também muito própria do pietismo e que está muito presente na maioria das igrejas protestantes no Brasil. Um outro elemento importante, antes de entrar no próximo elemento, é bom lembrar que no caso do puritanismo, essa atitude perfeccionista se dá muito mais na revelação daqueles que são mais dedicados, que trabalham mais, né? Então, ligando com aquilo que nós dissemos antes, quanto mais a pessoa trabalha, quanto mais ela participa das atividades, quanto mais ela se dedica e dedica tempo à vida da igreja, mais ela está revelando que está servindo a Deus. Diferente um pouco do pietismo, que acaba criando essa igrejinha dentro da igreja maior, mas com uma característica semelhante, que é separar os que são mais cristãos dos que são menos cristãos. Nesse sentido, ambas as heranças trazem isso embutido. Um último elemento que eu quero levantar, que está presente no pietismo, mas também presente no puritanismo, é a compreensão do mundo, do lugar onde a igreja está, da sociedade em que nós vivemos, como sendo um lugar de provação. Por causa da ênfase no indivíduo, né, há uma tendência em atrofiar a ênfase naquilo que é social. Em outras palavras, não só a cultura é desprezada, como tudo que tem a ver com o mundo deve ser evitado, né? Então, música, cultura, teatro, cinema, seja lá o que, dança, qualquer coisa que não esteja dentro daquele padrão, principalmente o padrão cultural trazido pelos missionários, que já tinham essa herança, que tinham recebido do pietismo alemão, sobretudo falando aqui dos missionários norte-americanos, o brasileiro precisa repetir esse mesmo padrão cultural, rejeitando tudo o que diz respeito à cultura brasileira. Então, tudo o que diz respeito à sociedade é mal. Tudo o que diz respeito à vida do mundo é mal. Tudo isso tem que ser rejeitado, porque o mundo é um lugar de provação. E isso vai se fazer presente de maneira ainda mais clara no puritanismo, quando nós vamos perceber que uma das ideias fundamentais do puritanismo é a retomada de um livro que ficou muito famoso, que é o livro que se chama O Peregrino, em que um personagem, o personagem que é chamado de cristão, tem que viver como um peregrino num lugar em que tudo é hostil a ele, e ele tem que escolher todo o tempo o caminho estreito, abandonando o caminho largo. Alguns dos irmãos já devem ter visto, é um quadro muito antigo, eu me lembro que na casa da minha avó tinha um quadro desse, o quadro chamado de Os Dois Caminhos. Havia um caminho estreito, uma portazinha num canto do lado direito do quadro, que levava até o céu, a cidade celestial, e do lado esquerdo do quadro havia uma porta grande, espaçosa, que as pessoas entravam, e ali, entrando por essa porta maior, você encontrava teatro, cinema, qualquer tipo de diversão. E aí você tem então um elemento importante dessa herança do puritanismo, que é o desprezo a tudo que é cultural, e tudo que é cultural é visto como coisa do mundo, lugar de provação e, portanto, como algo da porta larga que leva para o inferno. Essas heranças todas que estão presentes no pietismo e no puritanismo chegaram ao
protestantismo brasileiro. As igrejas protestantes brasileiras e algumas que não são contadas assim, como por exemplo as igrejas congregacionais ou mesmo as igrejas batistas, herdaram exatamente essa mesma tradição. E portanto você vai encontrar esse tipo de prática não só nas igrejas presbiterianas, mas de maneira geral na maioria das igrejas chamadas evangélicas no Brasil. Talvez um pouco diferente com o que acontece entre os pentecostais e mais recentemente com os neopentecostais, que têm outras tendências, pentecostais até mais fechados do que os protestantes, e os neopentecostais são completamente diferentes, são assunto para outro momento, mas você vai encontrar esse tipo de herança na maioria das nossas igrejas, e essas heranças são heranças culturais, heranças teológicas que vieram com os missionários e que até hoje muitos dos nossos membros de igreja entendem isso como sendo a verdade em termos de vida cristã. Não se iluda, isso é herança cultural, essas coisas eventualmente pode um ou outro detalhe ser interessante para o indivíduo, mas elas não fazem parte da tradição teológica, nem das escrituras e nem mesmo da reforma, da onde as nossas igrejas são herdeiras também. Então, por hoje nós vamos ficar por aqui, levantando esses aspectos do puritanismo e do pietismo, e na próxima semana nós vamos tratar das heranças que nós recebemos das chamadas teologia dos avivamentos, que também estão presentes nas nossas igrejas e que precisam ser entendidas para que a gente possa ser fiel às nossas verdadeiras heranças, que são as heranças bíblicas e as heranças da Reforma Protestante. Um abraço a todos os irmãos, que Deus abençoe a todos vocês.